Boa noite a todos, queridos irmãos dos dois planos de vida. Sejam todos bem-vindos a essa Casa Santa, esse oásis de paz, onde a gente se encontra, aprende e coloca em prática o Evangelho de Jesus. Para a gente se harmonizar, nós vamos ler do livro Palavras de Vida Eterna, lição 79, Pacifiquemos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 9. Não adianta estender a guerra nervosa. A contradita esperar-te-á em cada canto, porque a paz é fundamento da lei de Deus. Observa as catástrofes que vão passando. Vezes sem conta, o homem faz-se o lobo do próprio homem, destruindo o campo terrestre. Mas Deus, em silêncio, determina que a erva cubra de novo o solo, colocando a flor na erva e formando fruto no corpo da própria flor. Vulcões arruinam extensas regiões, mas Deus restaura as paisagens dilaceradas. Maremotos varrem cidades, mas Deus indica-lhes outro lugar e ressurgem mais belas. Terremotos trazem calamidades aqui e ali, mas Deus reajusta a fisionomia do globo. Moléstias estranhas devastam populações inteiras, mas Deus inspira a cabeça de cientistas abnegados e liquida as epidemias. Tempestades, de quando em quando, sacodem largas faixas da terra, mas Deus, pelas forças da natureza, faz o reequilíbrio de tudo. Não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma. Tudo pode ser, agora, diante de ti, aflição e confusão. Contudo, tranquiliza a vida em torno, quando puderes, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus em espírito e verdade, a nossa querida e abnegada Mãe Maria Santíssima, ao Dr. Bezerra de Menezes, coordenador da nossa casa, com toda a sua equipe, que com certeza já se encontra presente, restaurando as nossas energias, equilibrando as nossas mentes, nessa noite em que a casa do Dr. Bezerra está em festa. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a virtude que nós precisamos tanto de colocar em evidência para o nosso próprio bem e de bem de toda a humanidade. Continua, pois, Senhor, cuidando de cada um de nós aqui presente, encarnado e desencarnado, e que possamos nessa noite em que a nossa doce Grace vem trazer com a sua fala, com a sua voz maravilhosa, esse ensinamento do teu Evangelho, Senhor, para que assim possamos caminhar com mais segurança, alçando voos, porque um dia seremos anjos, com certeza. Sendo assim, Senhor, a palavra é gratidão por estarmos aqui, por essa noite, por esse aprendizado e pela tua misericórdia em cada uma de nossas vidas. Sê conosco, pois, doce Rabi da Galileia, ampara-nos e fortalece-nos sempre. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Com a palavra, a nossa querida Grace. Fique à vontade. Gratidão pelo carinho, pelo convite, né? Muito bom estar aqui com vocês. Nós vamos começar pedindo, né, a proteção, a permissão, como já nos manifestamos, pedindo a permissão de Deus para que tudo transcorra de acordo com o planejamento do alto. E nós sempre iniciamos qualquer atividade em nossa casa de oração, pedindo ao nosso doce e amado benfeitor Bezerra de Menezes
que possa conosco estar, a nos amparar, a nos intuir, que a sua falange de luz possa se fazer presente neste ambiente, visitando cada lar, cada família aqui representada, que seja abençoada. E todos aqueles que se conectarem conosco depois, por esta abençoada internet, que nos permite compartilharmos momentos de tanto aprendizado, de tanta orientação que a doutrina nos traz, que todos possamos nos sentir envolvidos nestas energias que curam não somente as nossas dores do corpo, mas principalmente as dores da alma. Então cantemos para o nosso bom velhinho. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. É assim que nós precisamos caminhar, na certeza de que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das coisas da gente. Então, o que nós não podemos parar é o movimento da vida. E que possamos sempre atender ao convite de Jesus. Toda vez que nós aportamos a uma casa de oração, para beber nesta fonte de água limpinha do Evangelho, nós estamos mostrando para Jesus que queremos aprender, queremos seguir os seus passos, queremos nos tornar melhores a cada dia. Então, todos nós que aqui estamos, tivemos que renunciar a alguma coisa para estarmos aqui hoje. Graças a Deus que a nossa opção foi por estarmos aqui, nesta casa de oração. Que Jesus abençoe esta casa, abençoe seus trabalhadores encarnados e também a equipe espiritual que coordena os trabalhos desta casa, que muito antes de nós aqui chegarmos, eles já se encontram preparando o ambiente para nos receber. Louvado seja nosso querido benfeitor Bezerra de Menezes, com a permissão dele e assistência de todos os outros benfeitores, muitos anônimos, mas sabemos que estão neste trabalho redentor. Nós vamos então começar a nossa pequena reflexão da noite. Então, nós vamos falar sobre a virtude no capítulo 17, sede perfeitos, no item 8. Vocês estão me ouvindo bem? Para falar, tá bom? Porque para cantar é uma coisa, né? Mas para falar, às vezes, pode embolar. Mas vou tentar falar devagarzinho, viu? Fazer bonitinho, fazer o dever de casa direitinho, né, tia Sé? Então, olha, lá no capítulo 17, do Sede Perfeitos, o nosso tema é o item 8, falando sobre a virtude. E justamente, esta passagem que Jesus nos traz, ele traz já no finalzinho do Sermão da Montanha, que ele reunido lá com os discípulos, ele fala: aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e sobre os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos?
Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Está lá em Mateus, no capítulo 5, de 20 a 43 e de 43 a 47. Então, é uma passagem que quando a gente percebe neste capítulo 17, até nós chegarmos lá no 8, vocês vão entender a didática perfeita que Kardec usou. Ele traz para nós aqui, olha, o item 1 foi esta passagem de Mateus. O 2, ele fala sobre os caracteres da perfeição. O 3, ele fala sobre o homem de bem. O homem de bem, né, aquela pessoa que procura seguir o que Jesus trouxe, procurando ser melhor a cada dia, olhando para si, procurando em si mesmo o que ele deve mudar e não ficar olhando o outro, não é? Então é nós vigiarmos e orarmos, mas vigiarmos a nós, não é vigiar o vizinho, não é vigiar a hora que o marido da outra está chegando, nem a hora que o filho do outro chegou em casa, não é vigiar o outro como ele está se comportando em determinada situação, vigiar a nós. Então, o homem de bem, quando ele fala no item 4 dos bons espíritas, ele está falando exatamente do quê? Como é que você reconhece o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão? Pelas suas qualidades morais e pelo esforço que ele faz em domar as suas imperfeições. Então, ele vai falar dos bons espíritas. Nós estamos nos esforçando para nos tornarmos melhores a cada dia. E ele fala lá no item 5 e 6 sobre a parábola do semeador. E a parábola do semeador, todos sabemos, é aquela da semente. O semeador saiu a semear, né? E a semente caiu ao longo do caminho, uma semente caiu entre pedregulhos, a outra caiu no solo arenoso, a outra encontrou um terreno fértil. Exemplificando para nós que se trata de Jesus trazendo para nós a boa nova, como a semente, tentando plantar esta semente no nosso coração, mas como está o terreno, o solo do nosso coração? Um solo adubado, onde a semente vai germinar, vai dar bons frutos, ou um solo pedregoso, ou um solo entre espinhos que a semente vai cair, e justamente por estar entre os espinhos, eu chego com aquela boa vontade na casa espírita que eu quero trabalhar, quero me engajar nas atividades, quero fazer isso, fazer aquilo. Mas quando eu tenho que abrir mão de determinado interesse, que eu tenho que renunciar a determinados convites do mundo para que eu possa cumprir com o que eu me comprometi, aí eu já começo a pensar assim, isso não é para mim agora não, depois que eu me aposentar, eu vou ter mais tempo, aí eu me dedico, mas por agora não vou poder assumir. Ou seja, cheguei cheia de entusiasmo, mas diante das primeiras dificuldades, dos primeiros testemunhos que eu deveria dar de renúncia, de resignação, eu já começo a pular fora. Aí nas instruções dos espíritos, que são os espíritos mais elevados que acompanharam Kardec na codificação, ele vem nos trazendo sobre o dever, né, e a virtude, que é o tema de hoje. E depois ele fala sobre os superiores e os inferiores, lembrando que o item 8 e o item 9, todos estes dois itens são mensagens do François, como é que é o nome mesmo? François Madeleine. François, deixa eu pegar o nome dele aqui, um nome difícil, eu nunca consegui falar esse nome inteiro, sem gaguejar. François, é um cardeal, né, um cardeal. E a gente pensa o quê? Poxa, se ele chegou a ser um cardeal, com certeza era alguém de muita elevação dentro da Igreja Católica, concorda? É François Nicolas Madeleine. Lembrei. Não tinha na cola não, tá? Acho que está outra. É François Nicolas Madeleine. Então, ele escreveu para Kardec o item 8 da virtude e o item 9 dos superiores e os inferiores. E depois, no item 10, ele fala do homem no mundo. Então, veja bem, este capítulo Sede Perfeitos está mostrando para nós o caminho que nós precisamos tomar se quisermos chegar aonde Jesus nos prometeu. O que ele nos prometeu? O reino de Deus. Mas o que ele mostrou? Onde que está o reino de Deus? Não está aqui nem acolá. O reino de Deus está dentro de nós.
Então, como que nós vamos nos preparar para sentirmos que verdadeiramente Deus está em nós? Que Jesus habita em nosso coração. Como? Quais os caminhos nós vamos tomar para podermos falar como Paulo de Tarso? Já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Por estarmos tão identificados com a vontade de Deus para a nossa vida, cumprindo os propósitos de Deus, cumprindo o que nós nos comprometemos para a nossa reencarnação, nós sentimos que nós e Deus somos um, porque Deus habita em nós. Então, este caminho, a gente percebe que todos os filósofos, esses são assuntos que a filosofia traz para nós, sobre estas mudanças que nós temos que fazer da reforma íntima, desde antes de Cristo, concorda? Há 2.400 anos nós tínhamos lá Sócrates, Platão, né? Depois nós tivemos Aristóteles. Aristóteles, ele escreveu um livro para seu filho, chamado de Ética a Nicômano. Cada nome, né, gente, do passado. Nicômano. Se alguém tivesse um filho hoje, colocaria esse nome. Então, mas o livro se chama Ética Nicômano. O que ele queria mostrar para o filho? Ele estava falando sobre a moral, sobre a felicidade, sobre as virtudes, falando para o filho sobre a amizade e a justiça, buscando orientar o seu filho na busca por uma vida virtuosa e feliz. Então, ele quis fazer um livro dentro da filosofia para que o filho pudesse compreender o caminho que ele deveria seguir. E nós que somos pais, né, mamães, quem teve a oportunidade, sabe o quanto que é difícil você ver um filho tomando uma atitude equivocada, que você sabe que lá na frente vai dar ruim. Mas você sabe também que não adianta você querer caminhar por ele, porque infelizmente ele vai passar pelo processo da dor muitas vezes para que possa enxergar. Então olha Aristóteles tendo feito este livro, a esperança dele era o quê? Que o filho realmente lesse, que aprendesse e colocasse em prática, não é? Mas este manual de instrução que Aristóteles doou para o seu filho, Jesus nos trouxe, né? Jesus nos trouxe. Eu vou mostrar para vocês qual que é. Peraí. Nossa, minha cola hoje, eu vou te falar, elas estão me vendendo aqui, viu? Este trabalho todo que Aristóteles teve, depois nós tivemos também, né, os outros filósofos, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. O que é que Jesus deixou para nós? Eu tenho um amigo sincero, que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, que muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, evangelho, perdão, evangelho, Jesus, eis a minha salvação. De novo, evangelho de luz, evangelho, perdão, evangelho, Jesus, eis a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele, o amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, evangelho, perdão,
a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação, minha salvação. Oi, gente, eu cantei a segunda parte dessa música. Se choro, eu preciso. Cantei? Não, quase que eu canto de novo, porque eu não lembrei se eu cantei. Deus é Pai. Ai, eu tô assim, Jesus amado, eu vou cantar. Não, mas será que eu já cantei? Então tá bom, ficou faltando nada não, né? Você faz o corte aí depois na edição. Então, gente, diante disso tudo que veio para nós, só no capítulo 17, a gente vê o quê? A gente explorando a filosofia, Kardec veio trazendo para nós a filosofia do dever, o nosso entendimento como cristãos, como seguidores do Cristo, como conhecedores deste roteiro, deste manual de instrução que Jesus nos deixou, nós temos a responsabilidade de fazermos diferença na sociedade onde nós estivermos. Então, veja bem, acreditando num Deus, seguindo Jesus, cumprindo os nossos deveres, né? Desenvolvendo as nossas virtudes, que todas elas estão latentes em nós, né? Um dia todos nós seremos anjos. Quando Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, que brilhe a vossa luz para que os homens, ao verem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus que está nos céus. Então, o que é isso? Nós somos luz. Só que as nossas mazelas morais, os nossos vícios, eles acabam muitas vezes embaçando esta luz. Não deixa a nossa luz brilhar, porque nós perdemos uma oportunidade de muitas vezes termos uma convivência pacífica, amorosa, fraterna entre os irmãos, e nós perdemos tempo ali com competição, disputando cargos, com maledicência, com intolerância, com não aceitação. A gente não aceita o outro como ele é, a gente quer mudar o outro. Então isso são coisas que vão embaçando a nossa luz e a gente não brilha. Então, quando Kardec trouxe, né, a gente vê a grandiosidade que foi essa obra de Kardec, só por estes itens desde o capítulo 17, o trabalho que a espiritualidade fez junto ao Kardec. Foi um trabalho assim, extremamente de parceria com a espiritualidade. Porque Kardec, ele codificou, ele escreveu o Livro dos Espíritos em 1857, depois em 1863 o Livro dos Médiuns, não é? Mas ele percebeu o quê? Que tudo que foi trazido pelos Espíritos, pela metodologia científica que Kardec utilizou, fazendo perguntas para vários médiuns diferentes e checando as respostas e fazendo uma análise das respostas, compreendendo que existia ali algo além de simplesmente manifestações físicas, mas respostas inteligentes que chegavam. Então Kardec percebeu que era necessário fazer um link do Evangelho de Jesus com o que a doutrina espírita nos apresentava, pelas revelações que os Espíritos trouxeram. Então Kardec, ele percebeu, como professor que era, né, ele percebeu, ele como pesquisador, usando a metodologia científica, percebeu a inteligência superior, ele percebeu que existia uma espiritualidade, que os Espíritos mesmo que se apresentaram, nós somos as almas dos que já não vivem mais na Terra, né? E faz diversas perguntas, e quando existia ali a mesma pergunta para espíritos diferentes e a resposta era a mesma, então ele via que tinha uma lógica, né? Tinha uma lógica. Então, ele recebendo as respostas com a análise, ele pensava, fiz uma pergunta, fulano me falou isso, o outro me falou a mesma coisa, tem lógica, então esse médium é confiável. E através destas respostas, vocês imaginam o que foi Kardec, que recebia mais de 1000 correspondências por mês, né? Filtrar, peneirar dentro de todas aquelas correspondências, aquelas cartas, o que era digno de ser publicado, o que era questionável.
E aí, quando ele recebeu aqueles livros, cadernos, né, brochura que era feita na casa da Madame Boudet, o que ele fez? Aquelas perguntas que já existiam ali, ele começou a reperguntar, né, a perguntar novamente para a equipe mediúnica que trabalhava com ele, se aquelas respostas eram pertinentes. Então, ele foi tendo todo um cuidado de só trazer na codificação aquilo que era realmente comprovado. Então, no século XVIII e XIX, nós não podemos esquecer, né, que Kardec, ele falou de corda na casa de enforcado. Primeiro porque ele veio praticamente no século que ocorreu a Revolução Francesa, a guilhotina, aquelas coisas todas. Então, vir falando novamente de Deus numa civilização, numa população totalmente avessa a Deus, ninguém podia se falar em Deus mais, ninguém queria saber de Deus, justamente pelas atrocidades que foram cometidas, né? Da guilhotina, como é que é o nome? Da Inquisição, e tantas coisas que vieram na história, né, pregressa da religião. Então as pessoas não queriam saber disso. E aí aparece, né? Aparece o Charles Darwin e outros também cientistas falando sobre o criacionismo, né, a questão da seleção natural. O darwinismo não apenas explica como as espécies mudam, mas também sugere que todas as formas de vida estão relacionadas, compartilhando um ancestral em comum. Chega Darwin falando que o homem não foi criado por Deus, mas por uma evolução das espécies. Então, olhem que terreno que Kardec estava plantando, né, a codificação. Aí, quando ele escreveu o Livro dos Espíritos e logo depois o Livro dos Médiuns, ele já estava sendo hostilizado na sociedade parisiense. Ele mesmo sendo uma pessoa de destaque, um homem extremamente honrado, nós sabemos que ele chegou à pobreza, que ele foi renegado pelos amigos, ele foi ridicularizado quando ele começou a trazer estas revelações. E aí ele já estava também fisicamente muito esgotado com tudo que estava acontecendo com ele, e a espiritualidade sugeriu que ele se afastasse então de Paris, de toda aquela... Ele tinha a Sociedade Espírita, né, a Sociedade de Estudos Espíritas, um trabalho extremamente desgastante, intenso, e aí ele foi sugerido que ele se afastasse para cuidar da sua saúde. E ele foi para uma estância, a próxima praia, uma região praiana de Santo Andrés, para poder se recuperar. E aí, quando chega lá, que era para ele descansar, ele recebe lá o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, os espíritos depois explicaram que fizeram com que ele se afastasse de Paris para que pudesse encontrar nele ali as disposições para que ele pudesse receber as mensagens. Porque naquele estresse, naquele burburinho todo, eles não estavam dando conta e ele ia acabar adoecendo. Então, Kardec percebeu a necessidade. E aí, um espírito falou para ele: você está sendo hostilizado com o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, pois se prepare, que agora é que o pau vai quebrar. Não usou essa palavra, mas porque agora ele ia mexer com o quê? Ele ia mexer com a religião, ele ia mexer com o céu e o inferno, ele ia mexer com os dogmas da igreja, ele ia falar de tudo, derrubar o véu que estava ali, deixando todos cegos com relação à realidade, pelo domínio que a igreja sempre exerceu. Então, Kardec sabia que estava mexendo num ninho, numa caixinha de marimbondos ali, né? Dá para a gente imaginar? E aí, ai Senhor, nós vamos até 10h15, né? Peraí, vai dar tempo. Oh, beleza. Então, só para vocês perceberem que coisa maravilhosa que esta obra, realmente a gente tem que agradecer muito a Deus. Na parte 3ª do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, tem uma pergunta que fala assim, sobre a lei divina ou natural, né? Caracteres da lei natural. Então, olha, estava aquele bate-boca, né? Ah, não, foi Deus que criou o homem. Não, o homem é evolução do macaco. O homem é o macaco que evoluiu. Aí eu pergunto para vocês, por que o macaco ainda mora na árvore e nós já progredimos? Era para todos os macacos, então, terem virado homens, né? Não. Homo sapiens, mulher sapiens. Então você pensa assim, tem algo aí que não explica. A lógica que a doutrina nos convida a ter, a conta não fecha, concorda? Se nós somos descendentes do macaco, por que o macaco continua sendo macaco? Ué, já era para não estar morando em árvore mais, no mínimo, né? Então, quando ele pergunta assim, caracteres da lei natural, a 614, Kardec pergunta assim, o que se deve entender por lei natural, né? Ou seja, ele não está querendo saber
lei de Darwin, lei de Newton, lei de não sei o que. O que se entende por lei natural? E os espíritos respondem para ele, olha, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Opa, então tem uma lei. Né? Então Kardec teve a resposta que existe uma lei, a lei natural. A lei natural, o nosso afastamento ou a nossa proximidade com ela é que nos traz felicidade ou infelicidade. Porque se eu estou de acordo com a lei, eu estou feliz. Se eu me afasto dela, eu começo a sofrer. Porque eu começo a sofrer o quê? Castigo? Não. Consequência das minhas escolhas que não estão condizentes com a lei de Deus. Depois, na pergunta, no mesmo capítulo 1 da lei divina e natural, falando sobre a origem e conhecimento da lei natural, Kardec pergunta assim, onde que está escrita a lei de Deus? Poxa, tem uma lei, onde é que ela está escrita? Todos nós sabemos? Ou ainda temos dúvida? Onde é que está escrito? Na nossa consciência. Então, existe uma lei, existe um livro, está escrito lá, não está? Então, olha o que eles dizem, na consciência. Aí, na pergunta 625, ainda sobre a origem e conhecimento da lei natural, Kardec pergunta assim, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Quem foi? Opa, então olha que legal, nós temos uma lei, nós temos um livro e nós temos um professor, não é? Então nós temos Jesus. Aí, mais na frente, Kardec deixou uma nota. Eita, Kardec deixou uma notinha embaixo dessa resposta dizendo assim, olha, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. E aí ele termina dizendo assim, quanto aos que pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. É por isso que nós não devemos criticar as religiões, porque as religiões, a princípio, são boas. Elas querem conduzir o homem para Deus, fazer o religare. Mas muitas vezes os que estão à frente das religiões são pessoas que não têm o caráter, não têm a moral, não têm as virtudes necessárias para que pudesse verdadeiramente passar para o outro aquilo que fosse auxiliá-lo na sua caminhada. E muitas vezes exploram, muitas vezes querem levar para o buraco, muitas vezes querem tê-los ali dominando sobre o seu poder, não é? Então, na pergunta 627, eu achei essa pergunta fantástica. Porque Kardec fala assim, olha gente, se tem lógica. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Não é fantástico? Poxa, se Deus ensinou, se Jesus trouxe tudo que está na nossa consciência, está ali no Evangelho, o que mais então que a doutrina espírita tem a ensinar? Já não ensinou tudo? Vocês entenderam a pergunta de Kardec? Aí eles dizem assim, Jesus empregava a miúde na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Então a gente vê assim que a linguagem de Jesus, eu não sei por vocês, eu falo por mim, mas eu tenho muitas vezes dificuldade de interpretar uma parábola se eu pegar ela solta lá no Novo Testamento. Será que é isso mesmo que Jesus quis dizer? Mas quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo e que vem a explicação da mensagem que o Cristo queria passar, poxa, mas realmente, aí aquilo faz sentido, aí aquilo faz com que você se sinta motivado a mudar, porque você entendeu que existe ali um propósito, ele tirou o véu, né?
Ele destampou para nós a realidade. Então, o que nós aprendemos aqui até agora? Que tem uma lei, que tem um livro, que tem um professor, não é? E que esta consciência que nós vamos tendo, procurando despertar em nós esta consciência, é o que faz com que nós possamos caminhar, sempre, sempre como aprendizes. Nós nunca vamos saber tudo, não é? Nunca, que eu falo assim, até a gente se virar um espírito puro, nós não sabemos, nós vamos compreender sempre até onde dá para ir a nossa elevação espiritual. Quanto mais nós nos elevarmos, mais nós vamos compreender até Deus. Até para compreendermos a existência de Deus, a essência de Deus, nós temos dificuldade. Por quê? Isso não está ainda compatível com o nosso entendimento. E aí tem uma música do Tim que eu amo, que diz bem assim, do aprendiz, ó. Vê se cada um vai conseguir se ver. Foi o que aconteceu com o Tim quando ele recebeu, ao comemorar, não, ele recebeu da esposa dele o Livro dos Espíritos. E quando o Livro dos Espíritos fez 150 anos, ele fez essa música. Porque foi impressionante o quanto ele se sentiu tocado por aquelas revelações que o livro nos trouxe. Tá saindo o som do violão aí? Sério, gente? Peraí. Deus é Pai. Tô sem o som do violão aqui. Eu acho que acabou a bateria, não acabou? Aí que eu falei aquela hora que ela estava acabando. Ô, abençoada, peraí. Tem mesmo não, tem não? Peraí. Tá não, né? Ai, gente, desculpa, mas ao vivo é assim mesmo, né? Aqui em cima, no potinho de cima, no bolsinho de cima aí. Eu acho que é o de dentro, é. Achou aí? Aí, gente, o dia que eu for pedir luz, eu vou só pensar assim, carrega, carrega, carrega. Ela vai carregar na hora. Não precisa nem de eu trocar a pilha, tá? Mas por enquanto eu ainda não consigo fazer isso, não. Tem a caneta aí? Fica ele apertado. É aqui mesmo, enfio. Ah, já sei aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Aqui. É, menina. Empurra ela por baixo. Por lá por trás. Quer ver? Presta aqui. Ai, Senhor, tu refrigeras minha alma. Gente, vocês juram que isso aqui é sério? Eita, Lelê. Não, tem que frear no buraquinho aqui, ó. Mas vamos com a chave do carro puxar aqui, olha. Empurra ele para fora de qualquer maneira. Eu ia trocar no início, mas eu achei que era... Ai, Lelê. Vai por trás. Não, eu digo aqui, ó. Quer ver aqui, ó. Agora vai. Abençoada. Vai com Deus, tá para a lata de lixo. Cadê aqui? Eita. Vamos lá. Aí. Foi não? Hã? Ah, não brinca não. Peraí.
Chegou. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim neste vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim, não é? Neste vai e vem das reencarnações, sei que voltarei para cuidar da flor, para acalmar a dor e ser feliz. Então, os espíritos nos dizem, né, que eles têm que ensinar. Qual a utilidade? A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então a gente vê que a espiritualidade, ela nos trouxe a terceira revelação, mas Jesus não veio destruir a lei, nem derrogar a lei de Moisés. E a terceira revelação, ela vem nos auxiliando no conhecimento, no entendimento, na compreensão dos ensinos do Cristo, profundos. Você pega uma parábola de Jesus, você pode fazer um seminário com aquele ali, de tanto que você consegue ir extraindo de orientação, de luz para o nosso caminhar, não é assim? Então, ele juntou no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele juntou a doutrina espírita com as 1019 perguntas, né, abordando tudo quanto era tipo de temas, com as regras morais. E aí as regras morais, onde ele colocou? No Evangelho. Se ele fosse pegar lá coisas da vida do Cristo, ia ter muita controvérsia, iam ter muitas discussões infrutíferas, né? Discussões que não levariam a lugar nenhum. Se Maria era virgem, se não era, se o corpo de Jesus era fluídico, se não era, se Lázaro morreu, não, Lázaro ressuscitou, não, Lázaro foi uma catalepsia. Ou seja, uma série de coisas que adianta você ficar querendo saber qual o sexo dos anjos, não é assim? Então ele focou nas leis morais para que nós pudéssemos ter ali esta base.
Então, depois do livro dos médiuns, né, ele vai e traz para nós de forma didática, né? Didática, aí vocês vão entender. Quando ele faz para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, então no Evangelho, de forma didática, ele traz para nós os 4 primeiros capítulos. Os 4 primeiros capítulos é justamente a base que nós precisamos ter para que nós possamos compreender a moral do Cristo e encontrar o caminho para colocar em prática. Ficou claro? Ele traz para nós a base nos 4 primeiros capítulos. Entendendo aquelas bases, o que ele trouxe? Olha, ele fala sobre não vim destruir a lei, né? Fala sobre Moisés, Jesus e coloca o Espiritismo como a terceira revelação. Ele fala sobre o meu reino não é deste mundo, mostrando que a nossa verdadeira vida é a espiritual, que nós estamos aqui de passagem, a nossa casa é lá, aqui nós estamos, né? De passagem. No terceiro ele fala sobre há muitas moradas na casa de meu pai, mostrando então que existem diversas maneiras de interpretação, diversos níveis de compreensão, diversos tipos de conhecimento, diversos níveis de evolução, e ninguém está errado, porque todo mundo está de acordo com o que ele consegue compreender. Para ele, naquele momento, aquilo ali está certo, não é assim? Quanta coisa nós temos a compreensão hoje que se falasse com a gente há 10 anos atrás, a gente não acreditaria. Vamos voltar 40 anos? Quem imaginava que a gente ia ter um celular deste tamanhozinho que até ligação faz? Faz tudo, é um computador, não é? Mas a gente naquela época, imagina, você botava aquele tijolão Motorola na orelha, achava que estava abafando, levantava a anteninha dele, alô, não era assim? Quem é da época do tijolão? Não? E a gente se sentia poderosa, né? Motorola, capinha de couro, pá, abre ele assim, bota a antena e... Imagina onde nós chegamos. Então, coisas que naquela época a gente não conseguia nem cogitar. Aí quando ele fala no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, vem aqui a música, minha dor me trouxe aqui para entender a dor que brota em mim. Nesse vai e vem, sei que voltarei para cuidar da flor, porque a dor da semente é o parto da vida. Então, o ato de reencarnar, o ato de vencer, de estar novamente convivendo com os meus adversários, mas também com os meus afetos, muitas vezes é um processo doloroso. A dor da semente é o parto da vida. A partir do momento que eu consigo aprender a lidar com o meu próximo, como Jesus orientou, então eu vou me transformando num ser humano, num espírito melhor, e vou vivenciando experiências menos dolorosas. Porque eu já vou vencendo aquelas dificuldades, desde que eu me esforce, né? Porque senão eu vou ficar também só reencarnando, repetindo experiências dolorosas, mas não me disponho a mudar. Então, eu vou só perpetuando o sofrimento. Então, à medida que nós vamos compreendendo a lei de Deus, nós vamos buscando evolução. Então, ele forma esta base para que nós possamos compreender e, compreendendo, seguir a moral de Jesus. Então, nós temos uma base e um objetivo. Aí, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, este primeiro capítulo é o link para que Kardec pudesse, então, nos próximos capítulos, apresentar para nós o como fazer. Então, eu tenho a base. Eu sei do mundo espiritual, eu sei da reencarnação, eu sei de Deus, né? E eu sei da continuidade da vida, eu posso me comunicar com os espíritos se eu nascer de novo. Enfim, eu tenho uma base. Aí agora, na segunda parte, ele fala sobre a reencarnação. Então, na pergunta 170, que é justamente o link que ele fez, ele pergunta assim, o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Vocês sabem, né? Ele fica sendo o espírito bem-aventurado, um espírito puro, puro espírito. Então, o que significa? Que depois que eu não precisar mais reencarnar, que eu não precisar mais vir pela dor, eu posso até vir, mas pelo amor, para uma missão, para auxiliar os que estão caminhando aqui, mas não mais por obrigação, não mais devendo, estando em débito perante as leis de Deus e tendo que expiar e tendo que provar um tanto de coisa. Então eu posso retornar, mas já no outro patamar, né? Aí então nós precisamos saber como fazer o quê? A nossa redenção espiritual, a nossa redenção individual. Então, a nossa redenção individual, ela pega os outros capítulos. Vocês vão entender por que eu passei por isso tudo aqui. Não vou ler todos, mas vocês vão ver que do capítulo 5,
onde ele vai falando para nós das bem-aventuranças, das aflições, vai nos mostrando como, nós estamos querendo saber, não é o caminho? Como que eu vou caminhar? Então, vai nos mostrando que existe o bem e o mal sofrer, que existe a lei de causa e efeito, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, como está lá no Evangelho, porque nós vamos compreendendo o porquê da dor. Nós vamos compreendendo que tudo não é castigo e nem recompensa, são consequências das nossas escolhas. Então, este é o nosso caminho. E ele nos mostra neste capítulo, até o capítulo... vai até o capítulo 17, que é o último, né? O último aqui do nosso, desse processo. Cadê? Individual. Está aqui. Da perspectiva e finalidade, ele vai, meu filho. Ah lá. Aí ele vai, chegou lá no 17. Do 17. Sede perfeitos, que é o que nós estamos. Então, termina este processo, aqui, ó, da nossa redenção individual. Por que a nossa redenção individual? Porque eu preciso primeiro ter ciência de onde eu estou pisando. Você já viu aquela frase, um cego guiando outro cego? Um cego consegue guiar outro cego? Então eu preciso compreender, eu preciso internalizar todos os ensinamentos que Jesus me trouxe, mesmo que eu não consiga ainda ser aquele ser perfeito, como eu gostaria de ser, como um dia seremos, mas eu já estou no caminho, eu estou lutando, eu estou me esforçando, e assim, no meu esforço, eu consigo trazer para perto de mim aqueles que também querem caminhar rumo à luz, seguindo os passos de Jesus, mostrando para eles que fácil não é, mas vale a pena, porque lá na frente nós teremos a recompensa de termos renunciado, de termos muitas vezes aberto mão aqui hoje, de estarmos numa atividade, numa festa, em alguma coisa, mas nós estamos aqui buscando compreender um pouquinho mais do Evangelho. E ele chega no sede perfeito. Depois que nós saímos desse capítulo, do 5 até o 17, vai falando então que nós temos agora que compreender o processo. Nós estávamos até então aprendendo como caminhar por ele. Todas aqueles capítulos que nós passamos, foi uma forma de nos mostrar como caminhar. Bem-aventurados os humildes, né? Por quê? Porque herdarão a terra, né? O reino de Deus. Os humildes, os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Opa, então tem que ser manso, eu tenho que ser pacífico, eu tenho que amansar meu coração, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, se eu sei sofrer bem, se eu estou, porque tenho o bem e o mal sofrer no Evangelho, e eu sofro com dignidade, com resignação, com aceitação, com obediência a Deus, então eu serei um bem-aventurado, porque eu encontrarei consolação. E aí ele traz para nós, este é o caminho, como nós devemos caminhar. E na redenção coletiva, é quando eu começo a buscar, então, ajudar a sociedade onde eu estou vivendo, né, a começar pela família, passando pela casa espírita, passando pelos nossos locais de trabalho, passando pelo supermercado. Quando eu estou na fila do supermercado, a menina está demorando ali no caixa, eu tenho que exercitar minha paciência, minha tolerância. Eu vou no shopping, aí eu custo encontrar uma vaga, quando eu encontro a vaga, o outro vai e entra, eu tenho que aprender a me controlar aquilo ali. Eu não posso ser movida pelas circunstâncias, eu preciso manter os meus princípios. E se o meu princípio é de que eu não vou mais me tornar uma pessoa belicosa, intolerante, explosiva, eu não posso fazer isso naquele momento. Mesmo que por dentro eu queira, eu não posso. E eu vou me colocando na condição de consciência que eu não posso, daí a pouco passa a ser normal aquilo ali. Eu já não vai me abalar tanto, né? Aí eu digo assim, aquela pessoa não me irrita mais. Está errado. Porque é você que já consegue não se irritar mais com a pessoa. Porque a mudança é em você, não é no outro. E aí ele termina falando, né? Aí na redenção coletiva ainda não terminou, não. Porque ele está pensando no relógio. Capítulo 18, né? Muitos chamados, poucos escolhidos, a fé que transporta a montanha, tal, estranha moral. Vai até dai gratuitamente o que gratuitamente receberes. Ele está mostrando para nós ali, então, esse processo da nossa redenção coletiva. Então, está ali me convidando para, na minha coletividade, eu fazer a diferença. Ficou claro isso? Então, ele finaliza com a redenção final, que é onde nós temos ali o pedi, obtereis, e a coletânea de preces espíritas, ok? Então, o Evangelho traz para nós este caminho, é o roteiro. O que aquela música nos diz? Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro,
que muito me ajudou. Se choro ou preciso socorro, a ele recorro. E por feliz me dou, né? Ele é o evangelho novo, é a mensagem que ao povo Cristo deixou. É no evangelho. Isso tudo foi para falar para vocês que nós temos que ter esta base, nós temos que entender qual a finalidade desta base, nós temos que compreender como fazer esta base. Tem uma frase que eu gosto muito dela, que ela diz assim: quando você tem um propósito, você suporta o processo. Quando você compreende o propósito, você suporta o processo. Então, a questão da disciplina, vamos colocar um exemplo básico aqui numa casa espírita. Nós temos aqui uma reunião mediúnica, por exemplo. Então, o propósito é nós fazermos a reunião mediúnica para atendermos aos espíritos necessitados. E nós sabemos que com este atendimento nós vamos aprender. Então, a espiritualidade nos proporciona esta oportunidade de trabalho para que nós possamos avançar, não é assim? Ajudando o outro, nós estamos nos ajudando, não é assim? Nós vamos aprendendo. Mas o que é necessário para que os espíritos possam se manifestar através de nós e ali naquele ambiente? Disciplina. Então, a disciplina, o que ela exige? Preparação, perseverança, persistência. Nós sabemos que nós não vamos chegar aqui 7h, não sei que hora que é, vou dar um exemplo lá do Ponto de Luz. Então, lá nós temos a nossa reunião mediúnica sexta-feira. Então, nós chegamos 7 horas, nossas atividades todas são 7 horas. Então, nós chegamos 15 para 7, 10 para 7, aí já estamos ali todos, aí a sala com a luzinha mais apagada, mais diminuída, para a gente não ficar querendo tanto bater papo. A gente já vai procurando internalizar, fazendo uma boa leitura e musiquinha já para preparar o ambiente. Depois a gente tem ali o início, fazemos uma meditação de 10, 15 minutos de meditação, para que a gente possa se desligar daquele dia, que é na sexta-feira, né? A gente já está por aqui de compromisso da semana desgastantes. Aí depois a gente tem lá 15 minutos do evangelho sequencial, faz ali o evangelho, para então, às 19h30, nós iniciarmos a reunião mediúnica. Hoje nós estamos fazendo a oficina mediúnica, nós estamos na preparação de um novo grupo mediúnico, então nós estudamos a mediunidade na sexta-feira, no horário que seria para irmos para a sala mediúnica. Mas o que é que nós fazemos? Nós mantemos todas as orientações que os espíritos nos deram com relação à disciplina. Então, nós chegamos, nós temos que cuidar do que nós falamos, da forma como nós adentramos a sala, a forma como nós movimentamos as cadeiras, independente de ser o dia da mediúnica. Todos os outros dias da atividade, a gente tem o cuidado de deixar a sala arrumada, porque nós vamos sair dali, mas os espíritos continuam trabalhando. Então, por que a gente faz isso? Todo mundo faz isso com um sorriso até aqui e agradecendo. Porque compreende o propósito. O propósito é fazer de nós trabalhadores disciplinados para que a espiritualidade coloque crédito em nós, acredite no nosso trabalho e veja em nós a boa vontade para mudarmos. Agora, eu quero trabalhar com a espiritualidade, mas a reunião é 7 horas, eu chego 7h10, chave do carro eu ponho para lá, já está todo mundo ali na meditação e eu estou chegando. Ora, isso aí é de quem não compreende o processo. É de quem não entendeu que o propósito é que você seja disciplinado. Então, isso é de cada um, né? Isso é de cada um, isso é individual, mas cabe ao dirigente o quê? Exigir a disciplina. Aí exige a disciplina aquele que é mais teimoso, que é mais rebelde. Ai, que encheção de saco, para que a Andréia fica me cobrando isso? Todo dia eu tenho meu trabalho. Ora, se você não tem condição, então, de ser um trabalhador fiel ao que a casa espera de você, então não vá trabalhar. Espere pelo menos você ter mais disponibilidade. O que não pode é você justificar a sua indisciplina com o seu excesso de compromisso. Então, a gente tem que saber que depende de nós, não é do outro, não. Existe o processo e a espiritualidade deixa isso bem claro. Bem, então, aí o que Kardec traz para nós aqui? Da nossa redenção individual, né, que ele está falando, e o item 8 que fala da virtude. Olha que Paulo de Tarso fala para nós antes do item 8, que vai entrar agora. Para fazer o bem, precisa gastar energia. Para fazer o mal, basta não fazer nada. Então, por que nós temos que gastar energia para fazer o bem? Porque para eu me tornar um trabalhador da casa espírita disciplinado, eu tenho que vencer o meu orgulho, eu tenho que vencer o meu melindre, eu tenho que vencer a minha preguiça, eu tenho que vencer a minha inconstância no pensamento, que na mesma hora que eu estou pensando uma coisa boa, eu já estou ali em pensamento criticando a Andréia. Então, é esforço. Esforço. Só tem um lugar onde sucesso vem antes de trabalho, que é no dicionário. Então, Paulo de Tarso deixou isso bem claro para nós. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que gastar energia, eu tenho que sair de casa, eu tenho que abrir mão de um monte de coisa em casa, para que eu possa estar ali no trabalho do bem. E isso vai ser bom para quem? Para a casa espírita sim, mas em primeiro lugar para você, né? E aí,
expressa a ideia de que o bem exige esforço ativo, enquanto o mal pode ser o resultado da inércia ou da omissão. No Evangelho ele fala que você será responsável por todo o mal que advenha de um bem que você tenha deixado de praticar. O que significa isso? Que muitas vezes a minha preguiça, a minha omissão, muitas vezes o fato de eu ser ali uma coordenadora de uma atividade, mas eu não exigir do outro um comportamento adequado, eu estou fazendo um mal. Porque eu estou deixando que seja ali um mau exemplo para todos e principalmente trazendo para o grupo espíritos desencarnados que não querem que o grupo funcione em harmonia. Aí você começa a ver aquele monte de confusão na casa espírita. Aconteceu na casa espírita, né? Você começa a ver aquele monte de é fofoca, é maledicência, é inveja, é disputa de cargo, é fofoquinha. Gente, pelo amor de Deus, que tipo de espíritos vocês acham que estão frequentando um grupo que tem esse tipo de atividade? Filomeno de Miranda, ele fala que se você não tiver um grupo extremamente alinhado e com afinidade, com um sentimento de fraternidade, de colaboração, de amizade, é melhor que você não tenha o grupo mediúnico. Porque é muito perigoso você formar um grupo mediúnico, ou de passes, ou seja lá o que for a casa, com espíritos que estão ali em guerra. Será que isso é difícil da gente compreender? Acho que não, né? Energia, sintonia. Como é que eu vou estar sintonizado com o bom espírito se meu pensamento é só de crítica? Então, eu não sou espírito de luz, eu sou um espírito de porco. Ai, pode falar assim? Não é bullying com porco, não, né? Então, a ação positiva demanda engajamento e trabalho, enquanto a passividade pode levar a consequências negativas. Aí, gente, rapidinho, tá? Vai dar uns 5 minutinhos aqui, eu termino. Então, François Nicolas Madeleine fala sobre as virtudes. A virtude, em seu mais alto grau, engloba todas as qualidades essenciais que definem o homem de bem. A verdadeira virtude não se manifesta em ostentação, mas sim em ações sinceras e discretas, evitando o orgulho e a vaidade. Então, veja bem, a letra está pequenininha, mas eu consegui essa imagem na internet, achei ela interessante. Olha umas virtudes aí. Qual que nós vamos correr atrás? Respeito, empatia, confiança, competência, sabedoria, razão, serenidade, coerência, desapego, despreocupação, autoconfiança, estabilidade, despreocupação. Repetiu. Aí na virtude 2, coragem, tranquilidade, maturidade, simplicidade, humildade, disciplina, benevolência, generosidade, paciência, otimismo, integridade, honestidade, alegria, esperança. Olha, virtudes. Virtudes que só depende de nós querermos desenvolver. Só depende de nós trabalharmos para que elas possam se manifestar. Então, o homem de bem, virtude e o homem de bem, François Nicolas Madeleine fala sobre a virtude e o homem de bem. E ele diz assim, que o homem de bem é aquele que possui virtudes como bondade, caridade, laboriosidade, sobriedade e modéstia. Essas qualidades, no entanto, podem ser prejudicadas por pequenas falhas morais, como orgulho e vaidade. Alguém já ouviu falar em melindre? Eu acho que não tem lugar nenhum que se fala mais em melindre do que em casa espírita, né? Porque você não pode falar nada que a pessoa se melindra, né? Aí ela se melindra porque ela não quer fazer uma consciência, como é que fala aquele negócio de consciência? Um exame, né, da sua consciência, se realmente o erro não está nela. Então a virtude, como ensinada por Jesus, deve ser praticada com humildade e sinceridade, sem buscar o reconhecimento. Lembrando sempre que o errado é aquele que está te pagando com a ingratidão, e não é aquele que recebeu como paga a ingratidão. Então, se eu faço algo, mas a Andréia não reconheceu o meu trabalho, mas eu fiz, foi para a Andréia reconhecer? Ou eu fiz porque era algo que eu deveria realmente fazer? Então, se eu estou em busca de reconhecimento, isso é vaidade que está falando mais alto. Não é verdadeiramente a minha vontade de servir. A virtude e o amor próprio, satisfação íntima ao praticar o bem, é natural, mas se torna amor próprio quando exteriorizada para buscar elogios. A ostentação da virtude anula o seu mérito, mostrando que o indivíduo busca mais a aparência do que a essência. A verdadeira virtude é uma graça que deve ser buscada com sinceridade e humildade. Está vendo? Então, isso é um trabalho que é feito em quem? No outro? Não, em nós, né? Em nós. Aí, quando ele fala do orgulho e da humildade, o orgulho é um dos maiores obstáculos à evolução espiritual, enquanto a humildade é o caminho para a redenção. As humanidades,
ao longo da história, se perderam pelo orgulho e se redimirão pela humildade. Não é? O orgulho. A virtude verdadeira se manifesta na prática da caridade, no amor ao próximo e na busca pela perfeição moral. E aí, François encerra dizendo assim: ó vós todos, a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhes-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Aí, François, no Sede Perfeito, nós temos então, finalizando já, nós temos aqui que nós precisamos entender Jesus, o Evangelho nos traz esta base, para que nós possamos buscar seguir os passos de Jesus, nós temos que compreender por que o caminho foi Ele que trouxe. Os ensinos morais do Cristo independem da religião. Qualquer religião que você estiver, a moral do Cristo é a mesma, não muda, não é? Então, a base está lá do capítulo 1 ao 4. Jesus, o que Ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus nos mostra a base, lembra da base? Desde a era socrática, ele trazendo para nós ali sobre reencarnação, meu reino deste mundo. Lembra? Isso é a base, isso é a verdade. Você acreditando ou não em reencarnação, você vai morrer, vai reencarnar, vai me encontrar do outro lado, vai me reconhecer e pronto. Eu não vou discutir com você, eu não preciso ficar brigando com você, porque isso é uma verdade, é incontestável, né? A redenção individual, que vai do capítulo 5 ao 17, que é o nosso, é o caminho. Então eu preciso ter esta base, mas eu tendo a base, o que eu faço agora? O Evangelho vai nos mostrar ali essa redenção individual. A redenção coletiva, do 18 ao 26, é a vida. O que é isso? A vida em sociedade. Como é que eu vou melhorar? Melhorando a mim, como é que agora eu posso compartilhar isso com os irmãos de caminhada e fazer diferença na sociedade onde eu estou? Né? Como é que eu vou melhorar? Aí, gente, eu gosto muito de falar aí na redenção final, que tem os capítulos lá da prece e do pedir obtereis, né, falando da fé. Então, para a gente fechar, nós temos aqui então um código ético e moral, né, do Evangelho, um código ético e moral do Evangelho, que ele não é fácil seguir. Se fosse fácil, onde é que estaria o mérito? Mas é necessário nós termos ele como um roteiro, como um farol, não é isso? Então nós temos uma lei, lembra? Nós temos um livro na consciência, nós temos um professor, uma consciência desperta já para esta realidade, e basta que nós nos disponhamos a seguir. Então, quantas encarnações nós estamos aqui vindo, voltando, retornando, nesse vai e vem, e muitas vezes numa linha reta. Ai, que dificuldade que eu tenho de conviver com o Washington. Mas reveja isso. Não vou com a cara dele de jeito nenhum. Não. Vamos pensar, não quero não. Ou seja, eu endureço meu coração, não quero nem começar a olhar para ele com outros olhos, não quero envolvê-lo nas minhas orações, não estou a fim de pacificar. Quantas coisas na nossa vida nós fazemos assim numa linha reta. Então, o que eu tenho feito para melhorar, para lutar contra os meus vícios? Eu estou verdadeiramente me empenhando ou estou justificando? Ah, não, eu sou assim porque eu nasci assim, minha mãe era desse jeito, então puxei minha mãe, né? Ah, não, meu pai é assim, puxei meu pai. Aí vou justificando, como se o pau que nasceu torto tivesse que morrer torto. A gente sabe que se botar ali um araminho, um bambuzinho, a gente consegue até fazer ele apanhar uma direção certa, né? Então, o que eu tenho feito de fato para que eu possa progredir? E aí, eu convido vocês a uma reflexão, uma orientação, aliás, uma pérola, que nós recebemos hoje pela manhã, né, Georgino, do Tadashi, que ele fala exatamente sobre a família. Por quê? Por que nós temos tanta dificuldade na família? Porque nós temos na família um excesso de liberdade e de intimidade. Porque na família nós somos quem realmente somos, não é isso? Na rua a gente pede com licença, por favor, muito obrigada, me desculpa. Nós somos tão bonzinhos, na casa espírita então nós somos um doce. Com violão na mão a gente canta igual um anjo, né? Mas vai morar comigo, vai comer 1 quilo de sal junto para ver o que é. Por quê? Porque na família a gente solta os cachorros. Né? A gente não acha que tem que estar tolerando, que tem que estar tratando com respeito. Então, nós precisamos praticar na família, para a gente fechar. O amor incondicional,
Mesmo que a pessoa fale com você coisas que você não gosta, mesmo que a pessoa faça coisas que você desaprova, mas nós precisamos aprender a amar. Nós precisamos ter a compaixão. Quando você olha o outro passando por uma dificuldade, ou quando você olha o outro te tratando com uma falta de respeito tamanha, que você custa a ingerir, a engolir aquilo ali, você tem que pensar assim, ele está falando assim comigo porque ele não conhece ainda Jesus como eu já conheço. Você enxergar o outro como alguém afastado da lei de Deus, que ainda não tem este contato com o Evangelho como você já tem. Eu digo contato no sentido de estar dentro do seu coração. Não é só de estar lendo o Evangelho todo dia, não, que às vezes a pessoa está lendo ali todo dia, mas aquilo não muda nada na vida dela. A outra coisa é a paciência, que é a ciência da paz. E nós sabemos que ninguém nasce com paciência, a paciência a gente vai adquirindo, a gente vai se educando para a gente ter paciência, né? Para a gente não ser aquela pessoa afobada que atropela todo mundo. E um dia foi muito engraçado, eu fui fazer uma consulta, e aí quando eu cheguei no cirurgião, que era para fazer uma biópsia, e olha que legal, André, aí eu cheguei nele e falei assim, custei para conseguir marcar a consulta, aí cheguei e falei assim, eu vim, o que te trouxe aqui? Falei, não, porque eu estou com uma queda de cabelo muito grande. Não, mas você tem que ir nem em mim, não, você tem que procurar outro médico. Eu falei, não, mas é porque eu vou fazer uma biópsia e tem que ser com um cirurgião. Eu falei, gente, ele foi tão apressado, ele não esperou eu completar a frase. O que te trouxe aqui? Não, porque eu estou com uma queda de cabelo muito grande, eu tenho que fazer a biópsia. Não, mas não é comigo, não. Aliás, falei, eu estou com uma queda de cabelo muito grande. Não, você tem que procurar outro médico, não é comigo, não. Eu falei, não, mas é porque o outro médico que me mandou vir aqui, porque o senhor é cirurgião e a biópsia é o senhor que faz. Então, assim, você vê assim, a precipitação, né? Nós estamos assim, muitas vezes. Eu estou falando dele, comentando, né? Falando dele, eu estou comentando, mas nós temos que observar se nós, às vezes, não fazemos assim também. Que a pessoa chega para nos falar algo e a gente já vai dando a resposta, a pessoa nem completou a pergunta, a gente já está adivinhando o que ela vai perguntar e já está respondendo. E a outra coisa, a flexibilidade, que nem sempre tudo será do jeito que nós queremos, e a gente vai se adaptando, e o perdão. Se nós não soubermos, definitivamente não soubermos perdoar, perdoar no sentido não de esquecer, porque quem esquece é quem tem Alzheimer, quem tem demência, a gente sempre vai lembrar. Mas é aquilo ali não nos trazer mais dor, mágoa, sentimento de vingança, de raiva, de inconformidade. Entende? É o processo da nossa redenção. Por que nós estendemos tanto assunto sobre estes tópicos falando de evangelho? Porque é individual primeiro. A base que a doutrina espírita nos traz, mas o caminho ele é individual. Então nós temos que olhar para dentro de nós em todas essas situações e manifestarmos nelas as virtudes da paciência, da tolerância, do perdão, da compaixão, independente se o outro fez por merecer ou não. O problema, se o outro agiu errado, o problema é do outro, não é problema seu. Se o outro te tratou mal, o problema é do outro, não é problema seu. Se o outro te odeia, o problema é do outro, não é problema seu. Você vai ter problema se é você que odeia o outro, se é você que maltrata o outro. Entende? Entendeu, gente? Então, finalizando, a imagem do nosso Mestre Jesus. Pode cantar uma música antes ou já vai para o passe? Eu canto no passe. Sim, podemos? Com a música, então? Então, eu faço a música no encerramento. Então, meus irmãos, esta é a mensagem que eu gostaria, né, de compartilhar com vocês. A Andréia, acho que está salva aí a Carla, eu mandei no zap dela este material. Aí, se vocês quiserem pegar esse material para estar lendo lá depois, pegar essa referência do Evangelho, fiquem à vontade, que Jesus possa abençoar a todos nós, que possamos retornar para os nossos lares com muita segurança, com proteção e mantendo Jesus em nossos corações. Não vamos deixar que nada lá fora tire a nossa bênção, a bênção que a espiritualidade derramou sobre nós na noite de hoje. Tá bom? Eu gostaria que diminuísse a luz. É porque eu falo por mim, tá, gente? Não é porque tem que ser com luz apagada, não. Mas eu me sinto mais conectada, sabe? Assim, quando a gente está com a luz mais escura, a gente não se perde tanto na curiosidade, né? Do ambiente, na distração do ambiente. Então, vai ser o passo coletivo? Pode ser igual eu faço lá no Pão de Luz? Então, tá bom. Vamos, então,
Ei. Ué, tô sem som aqui? Tô, né? Peraí. Adeu? Aí, tá a voz aí, tá? Vou cantar baixinho, tá bom? É feita também a fluidificação da água, não é? Então nós vamos cantando, elevando os nossos pensamentos, pedindo a Deus que esteja conosco neste momento, nos guardando de todo perigo e de todo mal, limpando as energias densas que muitas vezes estão em nós pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas irreflexões. Acabamos por trazer para perto de nós energias que não são boas. Mas aqui estamos, Senhor, para que o Senhor possa nos curar de nós mesmos, para que possamos sair daqui com o pensamento na paz, com a nossa fé fortalecida, com as nossas esperanças renovadas, para que a Tua palavra, Senhor, encontre sempre em nossos corações as disposições necessárias para frutificar, para que possamos, na vida dos nossos irmãos, ser a referência do Teu Evangelho de luz, do Teu Evangelho de amor, não somente com palavras, mas principalmente através das nossas ações. A água da vida é a água que limpa, que cura e acalma o meu ser, que nasce na fonte do amor, que faz maravilhas e vem do Senhor. Fecunda minha alma, acalma o meu coração no pranto e na dor. Remove barreiras, reluzem mancheias, desperta o meu ser para recomeçar. Vem, vem, Senhor, põe tuas mãos sobre a água, cura os enfermos do corpo e da alma, renova o meu coração. Vem, vem, Senhor, derrama tuas bênçãos aqui, na água da vida, na água que cura, que nasce na fonte do Teu amor. Ó Senhor Jesus, cura-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor, desça o Teu olhar em nós, amado Mestre. Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desça o Teu olhar em mim, cubra o meu ser com Teu amor. Vem, Senhor Jesus, vem, vem, cura-me, Senhor, liberta-me. Abraça-me, Senhor, escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspire e me acalma. Vem, Senhor Jesus, vem, vem, inspira-me, Senhor, escuta-me, inspira-me. Vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os meus pensamentos. Em todos os momentos, levanta-me, Senhor, sustenta-me, ampara-me, Senhor. Ampara-me, Senhor, cuida de mim, ampara e me conduz.
eu convido todos agora a cantarmos o hino ao Dr. Bezerra de Menezes, com muita gratidão em nossos corações por esses momentos de paz, estes momentos de luz. Que Jesus, Bezerra de Menezes, Nossa Mãe Maria Santíssima e todos estes guardiães da paz e do bem estejam conosco, hoje e sempre. Cantemos juntos, meus irmãos. Ó, vinde, bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor e em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações.